Neste vídeo vamos colocar aqui em prática um bocadinho de forma mais aprofundada esta questão dos Custom Components dentro de Custom Components e vamos declarar Custom Components de forma local em vez de forma global. Globalmente já verificámos que nós podemos registá-los aqui onde é feita a instanciação da view, portanto estes componentes passam a estar disponíveis para poderem ser usados em qualquer um dos componentes que são incluídos dentro da view, ou neste caso da instância view, mas eu posso criar aqui então localmente, e neste caso a app.view é a porta de entrada, é o principal componente da minha aplicação. O que eu vou fazer aqui é simular uma coisa muito simples. Vamos imaginar que nós temos um custom component que se chama servidor, mas que por sua vez dentro dele próprio vai ter outros dois custom components, um que é o servidor status e o outro é o servidor temperatura, e poderíamos ter muitos outros por aí abaixo. Então, vamos tentar fazer aqui isso desta forma. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar então aqui, por exemplo, dentro do component, o componente servidor.view. Vamos lhe colocar agora um template e vamos colocar um script. Ok? Dentro do template eu vou colocar o elemento envolvente, aquilo que eu normalmente designo por um wrapper, e vou colocar aqui um H3 ou um H5 para ficar mais pequenino, dados do servidor. E vamos colocar aqui um HR, simplesmente para termos um separador aqui no nosso código. Bom, o que acontece neste momento é que servidor não existe em lado nenhum, nem globalmente, nem localmente. Para o importarmos localmente, nós só teremos que fazer o seguinte: import servidor, o nome aqui é um nome qualquer que nós lhe queiramos dar, mas tradicionalmente dá-se o mesmo nome do fecheiro, from, e agora vamos abrir aqui o espaço da localização. Reparem que o IntelliSense diz-me que existe aqui duas pastas, o component e o assets. Eu vou selecionar components, coloco uma barra e ele vai-me dizer que existe ali o servidor view, ok? Então eu vou fazer aqui a seleção do servidor view, ok? Vamos colocar aqui. Vamos experimentar para verificar se é necessário colocar também a extensão .view, eu presumo que não. O que acontece, no entanto, é o seguinte: eu ainda não tenho a possibilidade de colocar aqui este meu custom component local. Porquê? Porque eu não o tenho declarado dentro da minha app.view. Então eu vou colocar aqui components. Vamos abrir aqui então o objeto, e este objeto é composto então sempre por dois valores. Neste caso vamos ter aqui o nome ou a tag que queremos designar, ou à qual queremos chamar aqui no nosso template. Eu vou colocar aqui app servidor, e depois dois pontos, e vamos agora dizer qual é o objeto que queremos utilizar como custom component, que é o servidor. Aqui faltou colocar um ponto e vírgula, porque estamos a trabalhar com JavaScript aqui fora, ok? E vamos verificar então o que é que acontece agora neste momento na nossa view ou na nossa instância view, quando nós acrescentarmos então aqui o app servidor. Okay? Se eu colocar agora app servidor, obviamente que aqui, se eu colocar um parágrafo, esta é a app.view. Se eu agora for aqui então ao meu browser, reparem, esta é, obviamente eu escrevi ali com erro, vamos aqui corrigir isso para ficar tudo bem feito. Esta é a app.view. Dentro dela já temos então aqui o nosso componente dados do servidor. Dentro deste componente servidor, nós vamos registar dois componentes locais. Então vamos criá-los aqui. Um vai se chamar servidor estado.view. E vamos aproveitar e criar já aqui o código do servidor estado. Eu vou usar apenas o template. Vamos colocar aqui o wrapper. Dentro do template eu vou colocar aqui um parágrafo indicando o seguinte: estado do servidor ligado. Ok? Vamos colocar simplesmente assim para efeito de exemplificação apenas. Vou copiar e colar aqui uma segunda versão deste fecheiro, porque eu só vou alterar aqui o texto. Neste caso, estado passa para temperatura. E vamos colocar aqui temperatura do servidor, ok? Temperatura do servidor, vamos colocar aqui 55 graus. Bom, o que é que vai acontecer então agora com estes dois custom components?
Bom, eu aqui, neste caso, vou ter que os registar dentro do meu servidor, vou registá-los localmente. Então vou colocá-los aqui desta forma. Import, servidor, estado, from, e agora vou colocar aqui o servidor estado, ok? Reparem como o facto de eles estarem os dois na mesma pasta, o IntelliSense foi-me logo indicar qual era a localização do servidor estado. E, portanto, não tive que colocar ali components, porque estamos a falar de um componente que está na mesma localização do componente Pi, vamos lhe chamar assim. E vamos colocar aqui também o import servidor temperatura de servidor temperatura aqui. Estão aqui importados os dois custom components, mas falta registá-los no nosso component, servidor neste caso. Então vamos colocar aqui components e vamos lhe dar os nomes. App, servidor e estado. E este é igual ao servidor e estado. De seguida temos o app, servidor temperatura, que é igual a servidor temperatura. Estão registados. O que é que eu posso fazer a partir deste momento? Posso simplesmente chegar aqui, copiar para não estar a escrever o código todo, colar aqui, vamos aqui criar um objeto daquele tipo, vamos também criar aqui um para a temperatura e eu penso que já dará para perceber qual vai ser o resultado final. Isto obviamente se não tivermos aqui nenhum typo, isto é, eu passo a ter aqui então 3 componentes, melhor dizendo até temos 4, temos aqui o app.view, que é a instância view, que tem o componente principal, vamos lhe chamar assim. Dentro dele temos registado localmente dados do servidor, que é um outro componente, que por sua vez localmente também tem registados outros 2 componentes, ok? Estado do servidor ligado, temperatura do servidor 55 graus. Poderão perguntar a esta altura o seguinte: mas para que estar a criar tantos componentes uns dentro dos outros? Bom, se não houver mais razões, eu vou apontar uma que eu penso que para mim neste momento é fundamental. É que se eu quiser alterar qualquer coisa relacionada com este componente que aqui está, eu não tenho que mexer rigorosamente em mais nada. É apenas neste componente. Vou aqui dar um exemplo muito rápido. Vamos imaginar, eu vou fechar aqui todos os componentes, exceto, aliás, vou fechar todos os ficheiros, exceto o servidor estado.view, que é aquele que faz a apresentação deste código que aqui está. Se eu quiser acrescentar lógica de código, eu posso fazer aqui o seguinte, reparem, script, vamos colocar aqui o elemento data, que é igual a uma function, que vai devolver um objeto com propriedades, ou com valores neste caso, return valores, vamos colocar aqui um valor chamado estado ligado. E agora já posso fazer aqui uma string interpolation. Vamos colocar aqui estado, ok? Tudo aquilo que eu fiz até este momento não vai ter qualquer alteração aqui no que diz respeito ao à minha aplicação. Porquê? Porque este valor, apesar de já estar a ser injetado automaticamente através daquela relação que existe entre este estado e aquela string interpolation, ele continua a ter a mesma expressão ligado. Mas se eu agora colocar aqui, por exemplo, um methods, vamos criar aqui uma função, e atenção, uma vez que estamos a escrever em ECMAScript 6 e depois o Webpack e o Babel fazem a transformação para ECMAScript 5, nós poderíamos fazer da seguinte forma, function, neste caso colocar aqui, alterar, colocarmos aqui um function e depois colocarmos aqui a implementação do código que vai alterar isto, que neste caso seria this.estado é igual a desligado. Okay? Neste caso podemos até chamar aqui desligar, mas eu posso escrever exatamente isto que aqui está da mesma forma assim, desligar, abrir e fechar parênteses e colocar a implementação. É até mais fácil de ler. E reparem, eu vou passar aqui este código aqui para baixo e vou eliminar isto que aqui está. Então temos o desligar, estado
passa a desligado, o this, neste caso este estado que aqui está, reparem como ele rapidamente interpreta do que é que estamos a falar. E agora, se eu quiser colocar aqui um div, em que eu coloco um button, neste botão vou utilizar a diretiva von, neste caso com o seu aliases mais rápido. von click é igual a desligar. Okay? Desligar. E vou aqui colocar desligar o servidor. Okay? Então reparem o que é que vai acontecer, vamos verificar se não temos nenhum erro. Cá está a desligar o servidor, se eu clicar aqui temos desligado. E reparem que eu não tive que mexer em rigorosamente mais nada no que diz respeito à temperatura do servidor. Este é um outro componente, é um outro fecheiro, é uma outra lógica de código relativamente à qual eu posso ir fazer alterações e por conseguinte a utilização de componentes, para além de muitos outros fatores positivos que possa ter, este é um dos que eu acho mais interessantes neste momento, que é o facto de nós separarmos toda a lógica de código da nossa aplicação em componentes. Como é óbvio, nós iremos ver nos próximos vídeos que existem formas de os componentes depois comunicarem uns com os outros, mas isso fica mais para a frente.